Escritura, no Salmo de número 23, irmãos. Salmo de número 23. Quero convidar a fazer uma leitura alternada das Sagradas Escrituras, irmãos. Um texto conhecido por nós. Penso que este salmo é uma parte da Sagrada Escritura mais visitado por todos nós, que faz parte da cultura, da nossa cultura de estudo da Palavra do Senhor. Penso que Deus, nesta noite, tem uma palavra especial para nos dar, irmãos, a partir da leitura deste salmo. Leitura alternada, convido a todos que leiam comigo. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Leva-me, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e teu cajado são. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Todos os dias na vida, e agradarei a casa do Senhor para todos os dias. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Pai, nós graças te damos pela tua palavra que foi lida. Pedimos ao Senhor, Pai, que o teu Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, venha sobre nós, Pai, com graça e poder, para nos dar o entendimento deste texto tão antigo, mas que pelo poder do teu Espírito Santo pode se renovar na vida de cada um do teu povo, Senhor. Retira de nós toda impossibilidade de compreender esse texto. Retira de nós, amado Pai, qualquer preconceito que exista dentro de nós e que milita contra o entendimento e a obediência à tua palavra, Senhor. E que este texto, encontrando lugar no nosso coração, possa transformar a nossa vida, possa transformar a nossa percepção a respeito do mundo espiritual e da nossa relação contigo. É o que nós pedimos para o nosso bem e, acima de tudo, para a tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos e amigos, nós estamos diante de um texto, como lhes falei anteriormente, em um texto conhecido por todos nós. Eu penso que o Salmo de número 23 é um salmo que faz parte da nossa vida espiritual, da nossa vida cristã, desde a meninice. Nós aprendemos a decorar esse salmo, nós já pintamos as figuras concernentes aos quadros deste salmo. Nós alguma vez já recitamos na igreja prontamente com outras crianças, e aqui e ali nós recorrentemente vemos este salmo pintado, ilustrado, nos mais variados quadros, por onde nós percebemos a venda de algum elemento religioso ligado à vida cristã. Este salmo, de fato, ele chama a nossa atenção, porque ele tem verdades profundas a nos ensinar. Mas, ao mesmo tempo, ele nos atrai não somente pela profundidade dos conceitos a serem compreendidos, mas ele nos chama a atenção pela singeleza e pela simplicidade de cada sentença, de cada doutrina, de cada verdade divina que é apresentado neste salmo. Nesta noite, mais uma vez, na história da vida espiritual de vocês, este pastor convida vocês a meditarem neste salmo e perceber algumas verdades que eu considero extremamente importantes para a vida espiritual de cada um de nós. Primeira verdade que nesta noite eu gostaria de chamar a atenção de vocês é a respeito dessa ideia que nós encontramos no texto, de que Deus ele se revela àqueles que têm interesse nele. Que Deus não é um Deus que se oculta, que Deus não tem o seu prazer de ficar
somente ao ser humano Deus deu a graça de perceber que para além da criatura existe o Criador. E não somente isso, Deus não somente habilitou o ser humano com a capacidade racional de entender que essa beleza que é o mundo, a natureza, ela foi criada por um Deus poderoso. Mas ao mesmo tempo, dentro de nós, existe um senso profundo de que é possível ter comunhão com o Criador. E que Deus ele não está escondido por detrás da criação, mas ele se revela na criação, e pela criação ele nos revela que ele quer ter comunhão conosco. O texto então que nós lemos das Sagradas Escrituras, do Salmo 23, ele se harmoniza perfeitamente com essa ideia de um Deus que criou todas as coisas, de um Deus que colocou dentro de nós este senso profundo da existência dele e o desejo de ter comunhão com ele, na certeza que se nós o buscarmos, na certeza, se nós invocarmos o seu santo nome, ele se manifestará na nossa vida individualmente. Ora, essa não foi a experiência de Davi? Sim, essa foi a experiência de Davi. A experiência de alguém que buscou a Deus e encontrou a Deus. De alguém que tinha uma vida particular, uma vida recheada de não poucas responsabilidades, mas nessas responsabilidades da sua existência e diante do desejo de ter comunhão com o Criador, este homem chamado Davi, ele foi de repente tocado pela maravilhosa graça de Deus, quando o Senhor se revelou a ele, na medida em que ele tinha cada vez maior comunhão com o Deus que o havia criado. Então a primeira verdade que nós precisamos entender neste salmo, irmãos, é que Deus ele se revela às suas criaturas. E não somente ele se revela, mas também ele tem o seu prazer em se revelar a nós. Ora, por que estamos hoje aqui? Não pensemos que a nossa presença neste templo se deu tão somente pela nossa vontade particular, o nosso plano particular, como alguém dizendo, não, semana passada eu me agendei, eu conversei com fulano, com Beltrano, e eu disse que domingo eu estaria na igreja. Para além dessa nossa decisão particular, Deus que vela pela sua igreja, Deus que cuida dos seus escolhidos, Deus que tem interesse pela sua igreja, Ele prepara tudo para esse encontro que nós temos com Ele. É um encontro dominical, é um encontro a cada dia para quem tem o hábito de orar a Deus todo dia em determinado horário, e de repente, de uma forma inusitada, aquele encontro que nós temos com Deus, quando nós nem mesmo preparamos, ou nos preparamos para Ele, para o encontro. E assim Deus vai cuidando de nós, assim Deus vai se revelando a cada um do seu povo escolhido. O texto que lemos revela esse encontro que Deus teve com Davi. Davi, entre tantas pessoas, entendeu que ele poderia ter um relacionamento muito íntimo com o Criador. E esse encontro com o Criador poderia dar a ele, Davi, conhecimento real a respeito de Deus. Então, quando Deus se revela à sua igreja, quando Deus se revela a cada um de nós, irmãos, Ele sempre quer manifestar os seus atributos, Ele sempre quer nos ensinar, Ele sempre quer nos mostrar como nós podemos ter maior conhecimento dEle e maior comunhão com Ele. E além de Deus se revelar, irmãos, a Davi, em sua história, Deus, por meio de Davi,
ele se revela hoje a nós a partir das Sagradas Escrituras. Olha que coisa maravilhosa. Essa experiência de Davi, de Deus como seu pastor, foi tão impactante na vida dele, que ele não permitiu que a sua existência passasse por este mundo sem que ele registrasse essa experiência contínua, íntima entre ele e Deus. E assim Deus o quis, porque por meio da experiência de Davi, nas Sagradas Escrituras, o Espírito Santo queria estimular a tantos outros a passarem pela mesma experiência com o Senhor. É por isso então que eu digo a vocês que a primeira verdade que nesta noite nós precisamos aprender, ou precisamos reforçar na nossa mente e no nosso coração, é que Deus, ele se revela às suas criaturas. No tempo da adversidade, no tempo da dor, ou no tempo da alegria, tu buscarás a Deus, e o próprio Deus que colocou no teu coração o desejo por se encontrar contigo, com ele digo, ele mesmo virá dos céus e comungará com a tua alma. A segunda verdade nesta noite, irmãos, eu gostaria de enfatizar a partir desse sermão introdutório do Salmo 23, é que esse Deus que se revela, ele se revela a toda e qualquer pessoa. E para mim é extremamente relevante o fato que este salmo foi escrito por Davi. Quem primeiro, Davi? O Davi, o pastor, o jovem pastor, aquele que primeiramente não havia ainda usufruído das glórias de ser um grande rei, de uma pessoa simples. Aliás, diga-se de passagem que na cultura daquela época, os pastores, eles não eram muito bem vistos pela cultura daquela época, porque os pastores, eles viviam nos campos, eles não estavam, podemos assim dizer, no centro da sociedade, perto do tabernáculo. Eles viviam à parte, cuidando dos seus afazeres, nos campos. Mas observem, Deus se revelou e revelou verdades profundas a um jovem pastor. E depois, quando Deus elevou esse jovem pastor ao rei de Israel, o Senhor continuou se revelando a ele. Ora, o que nós aprendemos a partir dessas duas realidades na vida daquele que escreveu o Salmo 23? Nós aprendemos, irmãos, que quando Deus se revela, Deus ele não faz acepção de pessoas. Que não pensemos no nosso coração que Deus ele só se revela às pessoas simples. Ou não pensemos no nosso coração que Deus se revela apenas em uma classe seleta de pessoas poderosas e intelectuais deste mundo. Deus se revelou ao jovem Davi e Deus continuou se revelando a ele quando ele se tornou rei de Israel. Portanto, Deus, ele tem uma palavra, ele tem uma mensagem que se adequa, que se harmoniza perfeitamente a qualquer pessoa e em qualquer status social. Há pessoas que dizem que o Evangelho é para pessoas simples, uma linguagem até inadequada, pessoas sem cultura, sem conhecimento, sem formação acadêmica. Ou outros dizem, na sua arrogância, quanto ao conhecimento filosófico, histórico e teológico, não, para ser verdadeiro cristão, tem que dominar a teologia, tem que dominar a filosofia, tem que dominar a história da igreja, porque se você não entender a história da igreja,
no Salmo 23, dizendo que quando Davi, ele era um jovem pastor, Deus se revelou a ele, e o relacionamento com Deus foi baseado a partir dessa revelação. Então existe uma palavra divina para a pessoa simples. Existe uma orientação de Deus, uma palavra de Deus para aquela pessoa que, a despeito dos grandes esforços, as dificuldades que ele passa na vida, Deus se revela a ele e ele se sente iluminado, instruído, acolhido e orientado por Deus. Enquanto aquelas pessoas doutas, cultas, preparadas segundo este mundo, Deus também tem uma palavra. Deus tem também uma orientação. Deus também, ele alcança o coração e a mente do filósofo, como também aquele que trabalha e vive na roça. É como diz a palavra do Senhor, que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E por isso nós devemos orar por todos, os de nobre nascimento, as pessoas simples, as pessoas cultas, porque para cada uma dessas o Espírito Santo vai ao encontro dessas pessoas e traz uma revelação muito específica. Durante esses tempos de trabalho, de exposição das Sagradas Escrituras, eu já ouvi esses dois argumentos. De um lado, alguém dizendo: não adianta pregar para tal pessoa, ela é muito dura, cabeça muito dura, é gente da roça, é gente que não tem cultura. Então é a pessoa que já tem o pensamento, como se diz, pré-formatado. Você vai falar e pregar, e não vai entrar na cabeça dessa pessoa. Esqueça! Fulano é muito sistemático. Já ouviu essa frase? Jamais vai se converter. E de repente, depois de um ano, você que não acreditou que ele poderia se converter, um outro creu, um outro acreditou, um outro falou, e depois de 2 anos, 3 anos, você passa perto da pessoa e a pessoa diz: pode ser não, irmão. Aí você fica olhando: meu Deus, porque Deus tem uma palavra para um pastor. E Deus tem palavras também para pessoas intelectualizadas e preparadas segundo este mundo. Existe uma palavra de Deus para aquele que tem nobre nascimento, para aqueles que têm poder segundo este mundo, dinheiro, recursos, influência. Sim. Davi, ele experimentou essas duas realidades. E o mesmo Deus que nutriu a alma dele quando era um jovem pastor, continuou nutrindo a alma dele quando ele se tornou um rei. E é isso que nós precisamos pensar e lembrar. Lembrando da pregação da semana passada. Não se esqueça de Deus. Quando tudo der certo, ficamos como quem sonha. É preciso dizer: restaura a nossa sorte, porque existe muito mais. Então, da mesma forma, daquele dia quando o Espírito Santo veio sobre você e deu entendimento a respeito da salvação, a respeito do caráter de Deus, do plano de Deus, da maneira como Deus age na história da humanidade, isso tocou o teu coração e você entendeu na simplicidade da sua mente e a partir da cultura que você tinha. O Espírito Santo veio e interpretou o desígnio de Deus às tuas necessidades. Mas Deus continua falando e se revelando.
quando você terminar a sua graduação, a sua pós-graduação, o seu mestrado e o seu doutorado. Deus continuará se revelando, mostrando a sua vontade. Quando você sair do interior e abrir uma portinha, a portinha aumentou mais, e depois aumentou mais, e te vez prosperar, e as pessoas começaram a olhar para você como uma pessoa de grande poder e de grande autoridade. E Deus continuou falando, se revelando, se mostrando. Não existe da parte de Deus, irmãos, a sua ausência quanto à sua revelação. A grande questão na nossa vida é se nós continuaremos atentos à vontade de Deus, à revelação de Deus, quer seja quando nós estamos entre verdes pastos, cuidando das coisas básicas da vida, quer seja quando Deus nos coloca em um alto e sublime trono, como Deus o fez em relação a Davi, quando ele se tornou rei de Israel. Existe uma revelação divina para a nossa vida em todas as fases, em todos os momentos da nossa vida. Existe uma revelação divina, uma orientação divina para esse momento histórico da sua vida? Sim. Existe. Deus tem interesse em todas as áreas da nossa vida. Deus tem. Deus tem interesse na educação dos seus filhos, dos filhos pequenos e dos filhos que já estão fora de casa, porque você ainda continua sendo mãe, você continua sendo pai. Existe uma orientação divina. Deus está interessado na influência que você tem em relação aos seus filhos, que estão em casa ou fora de casa. Existe uma vontade, uma revelação divina, uma orientação divina no seu trabalho? Existe. Deus tem interesse onde tu estás, onde Deus te plantou. Lembra no passado? Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Existe uma revelação divina. Deus plantou Davi como pastor de ovelhas e o preparou para ele ser rei de Israel. E em todo esse processo, Deus continuou se revelando a ele, orientando ele em seus afazeres. Então esse texto nos mostra exatamente isso, porque ele foi escrito por um homem que experimentou a vida simples do campo, mas também experimentou a glória, a maior glória que um homem poderia ter no povo de Israel, ser o rei de toda a nação. Então é preciso que nós olhemos para o Salmo 23 a partir exatamente dessa expectativa. Deus quer nos orientar, que Deus quer revelar a sua vontade para nós em qualquer fase de nossa vida. Por fim, irmãos, o texto também nos chama a atenção a respeito de uma verdade, e a partir daí eu já entro diretamente no texto para explicar o texto. O texto vai dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A primeira palavra que eu gostaria de chamar a atenção do texto é a palavra ou a expressão o Senhor. Aqui está o nome de Deus, o nome de Deus. Aliás, digo, um dos nomes de Deus, um dos. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós percebemos que Deus ele se revelou a Israel, irmãos, por meio de vários nomes. O primeiro nome que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. O nome Elohim é um nome que apresenta o caráter de Deus como Criador. É um Deus poderoso. E o seu poder é de tal monta que ele criou todas as
pela palavra ordenada. A palavra de Deus diz também que ele também é chamada de El Elyon, o Deus eterno. E como Deus eterno, ele não está sujeito às contingências humanas. Ele não está debaixo do tempo. Ele criou o tempo quando ele disse: haja luz. E na ordenança da criação de todas as coisas, até o tempo foi criado. E quando ele se relaciona conosco, ele se relaciona com aquele que tem a supervisão de todas as coisas, e ele consegue ver, porque é Deus perfeito, o início e o fim de tudo. Ele vê no princípio, criou Deus os céus e a terra, e ao mesmo tempo ele tem por certo a palavra de Apocalipse que diz: e vi a nova Jerusalém descendo da parte de Deus. É esse Deus chamado El Elyon, o Deus eterno, que se revela no seu caráter no Antigo Testamento. Mas calma, não é esse Deus ainda. Não é esse o caráter divino. Ele também é chamado de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E esse nome, especialmente, Deus se manifesta por meio dele quando ele chega com Abraão. E Abraão diz: Senhor, como é que eu vou ter filhos? Olha a minha idade, a idade da minha esposa. Aí Deus diz: eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E pelo nome, por esse nome, ele mostra que para ele não existe coisas impossíveis. Aí você diria: pronto, pastor, pode acabar com a pregação que já está maravilhoso, porque esse nome é espetacular. Calma, existe um outro nome que está acima de todo nome, irmãos, e que mostra o caráter de Deus, no qual todos os outros atributos se acolhem. Este nome, irmãos, foi aquele nome que Deus manifestou a Moisés. Quando Deus chamou Moisés e deu para ele uma missão grandiosa, para além da capacidade dele, ele disse: Senhor, e quando perguntarem para mim quem me enviou, o que eu direi? Então Deus disse: olha, eu sou o que sou, me enviou adiante de vós. Irmãos, é esse nome que está no Salmo 23. O Deus eterno, aquilo que nós chamamos Yahvé, o Deus da aliança. Em outro momento, irmãos, nós iremos expor isso na escola bíblica dominical, explicando de uma maneira mais bem detalhada sobre isso. Mas o que cabe a mim dizer nesta noite é isto: este nome, o Senhor é o meu pastor. O nome de Deus aqui é Yahvé, ou chamado também de Jeová. E este nome de Deus revela um caráter de Deus. Deus, ele se relaciona com os seres humanos por meio de uma aliança. Deus é o Deus da aliança, a tal ponto que quando Deus chama Moisés, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Tomem isso por certo, irmãos. A partir de hoje, todas as vezes que você lê o Salmo 23, e quando você lê o Senhor, quando você abrir os lábios e falar o Senhor, você por um pouco faça um silêncio profundo e depois faça uma oração dizendo: Pai, eu te agradeço, porque no Salmo 23 é revelado que o Senhor é um Deus de aliança, que o Senhor é um Deus de pacto, o Senhor se relaciona com o seu povo, e neste relacionamento o Senhor é a
pacto. Esse é o primeiro, ou a primeira verdade que nós precisamos aprender a partir do texto em si mesmo. Porque se Deus não se relaciona conosco por meio de uma aliança, irmãos, então tudo nos faltará. Não haverá verdes pastos, não haverá águas tranquilas. Se Deus se relacionasse conosco como nós nos relacionamos com os nossos semelhantes, estaríamos perdidos. Perdidos. Mas observe o que eu vou dizer para vocês, lembrando a vocês do dia em que Deus chamou Abraão e fez com ele uma aliança. Deus chamou Abraão e disse: Abraão, eu vou me revelar a você, por isso mata os animais. Estão lembrados? Naquela época, quando alguém queria fazer um pacto, uma aliança, pegava-se animais, cortava os animais ao meio, colocava-se cada parte de lado, as partes a passarem pelo pacto tinham que passar juntas no meio dos animais. Estão visualizando? E aí, então, o que Abraão fez? Abraão obedeceu a Deus, matou os animais, cortou os animais, deixou os animais uma parte para um lado, uma parte para outra, e ficou lá esperando. E ele, exausto, quando Deus se manifestou, ele não tinha forças para executar aquele ritual que se esperava. E o que é que Deus faz, irmãos, diante da fragilidade humana? Simplesmente, somente Deus passa entre os animais. E Deus, ele dá como fiança, Deus dá como penhor daquele pacto o seu próprio nome. O que isso quer dizer nesse momento pactual? Que sempre é Deus a parte fiel da aliança. Sempre é Deus a parte estável do pacto. Quando Deus te separou do mundo, quando Deus te salvou, quando Deus se revelou a ti, Ele estabeleceu um pacto entre Ele e você. Ele estabeleceu uma aliança entre Ele e a tua família. Deus está aliançado contigo. Então eu não vou explicar o Salmo 23 primeiro, a partir do versículo 2. Eu quero que você compreenda o peso do Salmo a partir da palavra Yahvé. O Senhor é o meu pastor. Porque se você tiver uma compreensão errada do caráter de Deus, no tempo da adversidade você vai temer. No tempo do luto você vai blasfemar. No tempo da perda você vai se confundir. Então a primeira coisa a aprender no Salmo 23 é que este salmo diz que Yahvé é o pastor. Ele está aliançado com você. Ele não se revelou a ti? Ele não quis você? Ele poderia ter ido na casa do vizinho de Abraão? Poderia? Ele foi no vizinho de Abraão? Não. No vizinho da direita? No vizinho da esquerda? No vizinho da frente? No vizinho de trás? Não, ele foi na casa de Abraão. Porque ele queria manifestar os seus atributos, a sua glória, o seu plano, a sua vontade. Ele foi na sua casa, ele foi no seu lar, ele foi na sua família, ele foi no seu bairro, e ele habitou na sua casa e se revelou. E naquele dia
criou, de tudo aquilo que Ele desejava para você e deseja para você, vai se cumprir. Então eu não estou preocupado com verdes pastos primeiramente, e nem ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não estou preocupado com isso. O desejo do meu coração, irmãos, é que vocês entendam o caráter do bom pastor, porque a palavra de Deus diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas todo pastor faz isso? Não, naquela época já existiam aqueles que estavam na figura do pastor, mas eles eram o quê? Mercenários. Quando vê o lobo, pica a mula, como se diz no popular. Então você precisa ler o Salmo 23 sobre uma perspectiva aliancista. Vocês não estão entendendo, irmãos? Então vou repetir novamente. Nós precisamos ler o Salmo 23 sobre uma perspectiva aliancista. Você está com a sua caneta aí, coloca isso na sua Bíblia. Escreva ao lado para quem tem caneta. Ou grava no coração essa verdade. Porque o nome de Deus aqui não é El Shaddai, não é El Elyon, não é Jeová Rafá, não é Elohim e não é El. É Iavé, ou Javé, ou Jeová, que é o nome de Deus que se revelou a Abraão. E a partir daí, toda vez quando Deus queria renovar a aliança, Ele dizia: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Ou seja, eu sou sempre o mesmo Deus. Eu continuo na história da sua família desde que eu chamei Abraão. Se o nosso conceito a respeito de Deus é equivocado, se o nosso conceito a respeito de Deus é errado, no tempo da adversidade não haverá esperança para nós. Irmãos, isso é tão maravilhoso, é tão certo, que no dia em que Davi pecou, e Deus disse assim para ele: e aí, Davi, vamos aqui bater um papo, eu, tu e eu. Escolhe o castigo. O que é que tu queres? Eu te coloco na mão dos teus inimigos? Ou você prefere ficar em minhas mãos e receber o juízo? Que foi que ele escolheu, irmãos? Ele escolheu ficar nas mãos do Deus do Pacto. Irmãos, isso é maravilhoso. Ele sabia que o Senhor, que é Deus justo, executaria juízo. Mas ele sabia que era muito melhor, infinitamente melhor estar nas mãos do Deus da aliança do que estar nas mãos dos homens ímpios, no qual não há fidelidade. Esse Deus da aliança, Ele cuida dos seus como bom pastor. Ele leva por verdes pastos, Ele leva para águas tranquilas. Mas se a ovelhinha não estiver no caminho adequado, o bom pastor, ele faz o que é preciso para resgatar e para conduzir a ovelha pelo caminho correto. Então é inútil nós lermos o Salmo 23 se nós não soubermos que esse texto é um texto aliancista. Você entende? Você percebe? E você valoriza esse caráter de Deus, esse modo de Deus se relacionar contigo. Você percebe que nada pode separar você de Deus se você estiver debaixo desse pacto, debaixo dessa aliança. Você percebe que nesta aliança e neste pacto a parte fiel não é você, que a parte fiel sempre é quem? É Deus. E que por conta disso
visto que Ele é o Deus fiel, Ele levará a bom termo todo o seu plano, todo o seu projeto dele a seu favor. E que seja das coisas mínimas, como nós veremos na próxima semana, que seja das coisas mínimas até as coisas que nós consideramos mais complexas, Ele sempre estará ao seu lado, porque Ele está aliançado com você e, portanto, nunca te deixará. Então, antes de pedir, antes de clamar, antes de orar, antes de derramar as suas lágrimas no altar, pensa, reflete, cogita, medita no caráter desse Deus que escolheu você e estabeleceu com você uma aliança que não tem fim, que é perfeita, tão perfeita quanto é Ele e o seu amor para conosco. Nessa noite, irmãos, eu escolhi exatamente iniciar a exposição do Salmo 23. Deste salmo, portanto, nós tiramos 3 verdades. Primeira verdade: Deus se revela, Deus se mostra, Deus fala. Ele fala na nossa vida pessoal e fala nas Sagradas Escrituras. Segunda verdade: essa revelação de Deus, ela alcança o jovem pastor e alcança também quem? O rei de Israel. Existe uma palavra de Deus para todas as pessoas com as quais você convive. Abra os seus lábios, testemunhe. Deus usará você para revelar a vontade dele na vida das pessoas com quem você convive. O Espírito Santo lhe dará sabedoria. E terceira verdade, já a partir do próprio texto, o Salmo 23 é um texto aliancista. O nome de Deus aqui é Yahvé, Jeová. E foi com esse nome que Ele se revelou a Abraão, Isaque e Jacó. E foi com esse nome que Ele se revelou a Moisés. Deus não está com você em um relacionamento qualquer. No dia que você entregou a sua vida a Ele estabeleceu uma aliança. A aliança não é sua para com Ele. A aliança é dele para com você. E quanto a essa aliança, Ele e não você é a parte fiel. Nessa noite, irmãos, como sempre tenho feito, porque eu considero extremamente importante isso. Se você entendeu as Sagradas Escrituras, e se nesta noite, a partir da semana que nós vamos ter aqui de lutas e de questões por resolver, você quer especialmente colocar a sua vida na presença de Deus, eu quero orar por você. A palavra que foi pregada hoje especialmente tocou o seu coração em alguma área, e você especialmente quer colocar essa área que o Espírito Santo tocou o seu coração, então venha na frente. Eu quero especialmente orar por você, colocar diante de Deus a sua vida, clamando para que o Deus da aliança, que é o Deus fiel e que cuida dos seus, continue cuidando da sua vida, cuidando dos seus projetos, cuidando da sua vida particular, e que Ele, segundo a sua graça, Ele continue se revelando a você nesta semana. Você precisa de oração? Venha na frente, eu gostaria de orar por você nesta noite. Quero chamar os presbíteros da igreja. E a sua primeira palavra hoje de oração, irmãos, eu quero orientar você. Primeira coisa na oração é você vai abrir os seus lábios e você vai agradecer a Deus. Senhor,
Irmão Raimundo, é o Raimundo que está no teu altar, Senhor. Obrigado pela tua aliança, pelo teu pacto. Este pacto, quando Deus estabelece, ele é um pacto conosco e com a nossa família. No dia que Deus chamou cada um de nós, irmãos, ele colocou o Espírito Santo como selo. Sua filha não está aqui, mas existe uma provisão de Deus aonde elas estejam, irmã. Porque Deus disse para Abraão: eu serei o teu Deus, o Deus da tua descendência. Deus está também, meu irmão, você sabe disso. Deus está cuidando. Nós vamos orar. Você vai clamar hoje e dizer: Senhor, tu é o Deus de aliança. O Senhor prometeu a Abraão e dizendo que não faltaria para os seus filhos graça. Para os seus filhos também, irmã. Não é verdade? Então feche os seus olhos. Nós vamos orar. Senhor nosso Pai, a primeira declaração que nós queremos fazer nesta oração é que nós queremos declarar que nesta noite nós aprendemos que Tu és Deus de pacto, que Tu és Deus de aliança, Senhor, porque o Teu caráter é de fidelidade. O Senhor jamais se relacionaria conosco de uma forma fortuita, livre, descompromissada. O Senhor nos ama de uma forma perfeita. E naquele dia que o Senhor nos chamou para a tua casa, para o teu povo, o Senhor fez a mesma promessa para nós que fez para Abraão. Dizer: o nosso Deus e o Deus da nossa descendência. Senhor, nós nos alegramos então pelo teu caráter, que é caráter de fidelidade, de constância. Tu és Deus maravilhoso que quando promete, cumpre cabalmente, cumpre perfeitamente a tua vontade, Senhor. E agora nós
fidelidade a Abraão, tua fidelidade a Isaac, a tua fidelidade a Jacó, Senhor. Certamente a mesma fidelidade sobre o teu povo aqui, Senhor. Traz paz ao nosso coração, Senhor. Traz paz ao nosso coração. Move a nossa alma para júbilos de alegria, Senhor, pela certeza de que o Senhor está conosco sempre. Ensina a nossa mente, Pai, a nossa dor, a nossa angústia se estende àqueles que nós amamos. Ó Pai de misericórdia, traz à nossa memória a verdade da tua palavra, que não é somente nós individualmente que estamos aliançados contigo, mas a promessa da aliança é que os nossos filhos estão debaixo dessa proteção espiritual. Traz a tua igreja, Senhor, a tua paz. Aqueles pais, aquelas mães da tua igreja nesta noite, Senhor, que colocam seus filhos no teu altar. Traz paz a estes corações, Senhor. Que eles possam lembrar da história de Jacó. Que eles possam lembrar, Pai, a história do povo de Israel, qual o Senhor, com mão poderosa e braço estendido, dirigiu o destino daquele povo, porque o Senhor amou a Abraão. Porque o Senhor fez uma promessa a Abraão, e na promessa o Senhor decretou cuidar de sua descendência. Ó Pai, conforta o nosso coração, anima o nosso espírito com essa verdade das Sagradas Escrituras, no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Amém. Deus abençoe, irmãos, por visitar. Deus da aliança nesta semana nos conduza, nos anime, nos dê a certeza do seu cuidado, velho. Irmão, parece que está virando rotina, né? Alguém quebrar o protocolo aqui. Comigo foi o Lucas, né? E hoje sou eu. Pedir forças a Deus para poder falar aqui, respirar. Mas é o seguinte: quando eu pedi a Deus aqui a oração, junto com o pastor Vanderdeus, o presbítero, para que Deus me ajudasse a vender a casa, ele me ajudou. A comprar o apartamento, ele ajudou. Tudo foi benção, coisas materiais. Mas o que é mais precioso, eu também preciso de ajuda. É salvar a vida da minha filha. Ela foi levada agora ao hospital operado. Patrícia pelo namorado dela, né? E ela está com crises depressivas muito profundas, pensamentos ruins, ao ponto de não desistir da vida. E ela está intoxicada, ela tomou bastante medicamento agora. Tive que chamar a Elisângela para ver, ela falou assim: corre para ela para o hospital. Eu ia, mas ela disse: não fique com os meninos, você está com o carro, eu vou lá para o hospital. Saindo daqui, eu vou para lá. Eu peço que vocês orem por mim. Vamos orar, irmãos. Vamos orar mais uma vez, né? Colocar diante de Deus. A fragilidade dos irmãos na mente do ser humano para além da nossa capacidade de entender. Deus, que conhece a nossa natureza, nosso coração, sabe o que esta filha da aliança está sofrendo, né? Vamos pedir ao Senhor possa trazer sua graça, sua misericórdia, né? Uma intervenção de milagre de Deus para tocar no coração ferido por esse mundo. Na verdade, uma alma depressiva é uma alma que foi ferida por esse mundo.
Somente quem passa por isso sabe a dor e a impotência por si mesmo de se livrar dessa situação. Deixe vocês olhos, irmãos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor nosso Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos clamar aqui, Senhor, o nome precioso do Teu Filho, que opera milagres no céu e na terra. Clamamos, Senhor, que o Senhor vá ao encontro daquela filha da aliança, Senhor, que foi alvejada por este mundo, em sofrimento na alma e no espírito, Senhor, e que precisa de uma intervenção da Tua graça sobre a vida dela, Senhor. Pai, no nome de Cristo Jesus, primeiramente pedimos ao Senhor que possa intervir no seu quadro clínico, restituindo, Pai, completamente a saúde dela e não permitindo que o que ela intentou contra a sua vida, Senhor Deus, resulte, amado Pai, em debilidade tal que possa ceifar a sua vida, Pai. Estende a Tua mão de graça, Senhor, de proteção sobre a vida dela, Senhor. Acerca, amado Pai, assim como o Senhor cercou Jó, amado Pai, e não permitindo que a sua vida fosse ceifada, Deus. E ao mesmo tempo, Pai, levanta a Tua igreja aqui para dar o suporte espiritual ao nosso irmão Sérgio, o suporte espiritual, amado Pai, à sua filha, amado Deus, que possamos ser usados poderosamente pelo Teu Espírito Santo nesses dias, Senhor, para a restauração dessa vida, Pai. Ó Pai de misericórdia, é o que nós clamamos, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe, certo? Em nossas casas, antes de nós dormirmos, vamos orar ao Senhor, vamos dar esse suporte também ao nosso irmão Sérgio, como pai que sofre, que sabe disso, né? Mas vamos sempre lembrar desse Deus que opera nos céus e na terra, pode operar um milagre na vida. Amém. Deus te abençoe. Irmão, nessa semana nós temos ainda algumas reuniões que nós vamos fazer. Nós estamos conversando com os irmãos da igreja a respeito dos trabalhos. Nós vamos telefonar para você. Queremos depois do culto conversar com o conselho rapidamente para vermos um dia e um horário